Feriadão e as notícias do Palmeiras estão a todo vapor aí, galera. Tudo bem com vocês? Seguinte, o Palmeiras joga na quinta-feira, primeiro jogo aí na Copa do Brasil. Palmeiras e Jacuipense. E esse nome é muito difícil de falar. Jacuipense, é isso? É isso. E o Palmeiras vai com um time totalmente reserva aí. A gente já recebia essas informações que o Palmeiras vai com time reserva, né? Claro, esse time aí é muito fraco e o Palmeiras precisa descansar o elenco. Tem muitos jogos aí. O Palmeiras já vem uma boa pegada de uns 3, 4 jogos aí jogando com os titulares. E o Palmeiras precisa descansar alguns jogadores aí que vem numa pegada muito forte. Flaco Lopes, Andreas Pereira, certo? E galera, se inscreva no canal, deixe o seu like. Gravei um vídeo lá no Central Palestra, o canal do meu filho, né, o Gabriel. Ele que é o responsável lá no canal. Gravei um vídeo lá pra ele, lá pra gente fazer uma resenha. Peço que você se inscreva no canal lá no Central Palestra. E aqui no Fabão Palmeirense também. Beleza? Dito isso, vamos falar agora sobre as informações do Palmeiras, né, em relação até a Copa do Brasil. O Palmeiras mantém uma sequência sólida, jogando em casa. 26 jogos sem perder. É um grande retrospecto aí do Palmeiras, né? 26 jogos sem perder, Copa do Brasil. É, não é fácil, né? Ficar tantos jogos assim sem perder, jogando, mesmo jogando em casa. O time se prepara para enfrentar o Jacuipense. É Jacuipense, agora eu falei certo. E a expectativa é de estádio cheio no jogo de volta em Londrina. Quer dizer, o Palmeiras joga no Allianz, né? O primeiro jogo. Esse jogo aí de quinta-feira. E depois o jogo vai ser lá no nosso território, lá em Londrina. Onde tem muito palmeirense. Já fiquem ligados aí, galera. Palmeiras aí em Londrina. Fazer o jogo de volta aí diante do Jacuipense. Certo? Vamos falar um pouquinho de mercado da bola? Ah, esse cara aqui já pra mim já não. O zagueiro Alexandro, que atua no Lille. O Palmeiras teve uma sondagem, uma especulação em cima desse zagueiro. Ele confirmou o interesse do Palmeiras, né? Mas deixou claro o seu desejo de retornar ao Flamengo. Ele foi revelado no Flamengo, esse jogador aí, né? Pra mim também é um jogador como Mikael 2.0. Eu não sei porque esse nome foi especulado no Palmeiras, né? Pra mim, não conhecia esse jogador, sinceramente falando aqui com vocês. Não me lembro dele jogando no Flamengo. Mas ele que confirmou que o Palmeiras fez uma sondagem, né? Uma pesquisa aí sobre o jogador, quais eram as intenções dele e tal. Aí ele falou que não queria voltar no momento. E que se voltar para o Brasil tem a preferência não. Que teria um desejo de jogar no Flamengo. E natural, é normal isso daí. Certo? Que mais eu tenho para falar para vocês aqui? Esse jogador aí, ele pretende voltar pro Flamengo, né? Vamos falar um pouquinho do desempenho do Giai, nosso lateral direito. Para mim é o titular hoje, porque não temos outro, então Kelvin nem pensar. O argentino Giai tem se firmado, né, na equipe, sendo líder em desarmes do Palmeiras no Brasileirão, com números sólidos, cerca de 84% de acerto em passes e 30 de bolas recuperadas. É uma boa participação, né? Ele não é aquele lateral excelente, mas pelo menos ele tem aquele sangue argentino que corre na veia. Não desiste nunca, é um brigador, às vezes meio estabanado, meio estabanado, né? O cara que joga ali, ele não quer saber se ele tá dentro ou fora da área. Ele quer pegar a bola, dar carrinho, acertar o cara. Ele não liga muito se vai fazer o pênalti ou não. E isso eu acredito que dá pra trabalhar, dá pra melhorar no jogador, né? A questão da um melhor posicionamento, o melhor a hora de dar um bote. E alguém precisa ali estar do lado dele ali para passando essas orientações. E eu acredito que o Palmeiras tem aí os profissionais aí da comissão do Abel para estar ensinando, né? Ou até mesmo orientando o Giai aí nessa questão. E agora vamos falar um pouquinho da nossa base milionária, a nossa base de ouro, a nossa fábrica de talentos, nosso banco central, que é a nossa base.
O clube analisa propostas de que podem chegar a 60 milhões de euros, cerca de 350 milhões de reais, pelos jovens Heitor e Eduardo Conceição, com interesses de gigantes da Europa, clubes como Manchester United e Manchester City, né, o grupo City, tem interesse no jogador aí, no Heitor e no Eduardo Conceição. Parece que o Eduardo Conceição, a molecada é fogo, né? Barcelona pintou na área, os caras já dão prioridade. Tem o sonho de jogar no Real Madrid, no Atlético, no Barcelona. Agora, depois de uns anos pra cá, o Manchester City, Liverpool, Manchester United, esses outros clubes aí, o campeonato inglês, né, vem tendo um grande destaque. Tanto é que é o melhor campeonato do mundo hoje em dia, né? Mas lá atrás, no passado, a molecada tem o sonho de jogar no Barcelona. Assim foi com o Neymar, assim foi com outros grandes jogadores que saíram jovens aqui do Brasil a jogar em Barcelona, Real Madrid, né? E são os maiores clubes aí do mundo. E isso na veia ainda pega, né? Não tem como. Não pode, não tem como se perguntar para um garoto qual time que você prefere jogar, Manchester City ou Barcelona, se o Barcelona tiver interesse. Quem que vocês acham? Barcelona, Real Madrid. Aí sim, aí depois vem os outros mercados aí, né? Em relação aí a saída desses clubes. E o Palmeiras, o Heitor, se for vendido, ele já sai agora, ele já tem 18 anos, se eu não me engano. Agora o Eduardo Conceição, ele fez 16, aí teria 2 anos aí para poder jogar no Palmeiras, no profissional e ter um ganho esportivo aí em cima desse atleta, né? E vamos ver o que vai acontecer aí, né? Mas o Palmeiras tem cerca de quase 500 milhões de reais aí por esses atletas aí. E isso pode chegar a esse valor aí, 500 milhões de reais, né? Pelos dois atletas aí. E o Palmeiras não vai aceitar menos do que isso e tá certo. Acredito que o Palmeiras está certinho. Que mais aqui? Felipe Anderson pode deixar o Palmeiras. O Palmeiras já analisa uma possível venda de Felipe Anderson. Alguns clubes do México, Arábia Saudita e Itália demonstraram interesse, mas o jogador, por enquanto, optou por permanecer. Felipe Anderson, vai embora. Você não quer fazer uma viagem para a Itália, jogar lá no México? Eu acho que já deu. Eu era um grande admirador do seu futebol, achava que você realmente ia vingar, ia dar certo, mas não vai rolar. Mesmo assim, internamente, o Palmeiras já começa a avaliar possíveis substitutos aí pelo nosso querido e glorioso Felipe Anderson. Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Eu acredito que o Felipe Anderson não deva acontecer, não deva continuar no Palmeiras aí na metade do ano aí. Vamos ver o que acontece. Certo? A presidente Leila Pereira encaminhou a renovação por mais 20 anos da concessão do terreno da Academia de Futebol da Barra Funda, antecipando o vencimento do contrato atual que ocorreria apenas em 2028. Tá certo, tem que antecipar essas coisas para não chegar lá em 2028 e falar, puxa, e agora? Pego de surpresa, aí se quiser continuar, vai ter que pagar a grana que pedirem no momento, né? O valor que tiver. Se antecipando, não, você negocia agora uma concessão maior, de 20 anos, 25 anos, né? E a Leila tá certinha. A Leila tá certinha. E que mais aí? Vamos falar um pouquinho de Arrasca Pênalti? O pessoal tá nervoso aí, que em relação ao Arrascaeta, surgiu essa brincadeira na internet aí, e o prêmio aí de troféu Arrasca Pênalti foi pro Viveiros no domingo, diante do Palmeiras, que ele tentou ali dar uma de Arrascaeta. Só que ele foi desmascarado, né? Foi pego aí na encenação. E o prêmio, apesar de não ter marcado pênalti, o prêmio Arrasca Pênalti foi para o Viveiros no jogo diante do Palmeiras no domingo, na vitória do Palmeiras aí diante do Atlético Paranaense. Certo? O que mais eu tenho para falar com vocês aqui? Já falei do Felipe Anderson, que está de saída. O Palmeiras tem as possíveis vendas aí do Eduardo Conceição, o Heitor. Foi falado também aí de quem?
Almada. Mais uma vez o Almada pode surgir no meio do ano no Palmeiras, hein? Galera, o pessoal já não aguenta mais ouvir isso daí. O Nino, o zagueiro, praticamente, dizem que praticamente tá tudo acertado, né? Pro meio do ano ele chega, pararam de falar do Fabinho, enfim. Vamos aguardar aí o que realmente vai acontecer no meio do ano. Só sei que o Palmeiras também tem algumas possíveis saídas aí, né? Flaco Lopes, o Alan, né? Tem os fora, tô falando assim de saída dos titulares aí do Palmeiras, né? O Alan, o Flaco Lopes, Vitor Roque, eu acredito que deva ficar aí até pelo menos esse ano todo aí, mas o Flaco Lopes e o Alan, principalmente o Alan, né? O Palmeiras pode estar vendendo o Alan aí. Acho que se não já vendeu, você está negociando, porque a idade já está avançando. Se quiser pegar uma grana, tem que ser agora. Não pode também ficar segurando muito, senão depois lá na frente é arriscado, né? Teve o ganho esportivo, o cara é titular do Palmeiras hoje. Eu acredito que ele não vive um bom momento, mas é o nosso garoto aí. Certo, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Feriadão. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação aqui para falar para vocês. Não, o Abel fica no banco diante do Jacuipense, né? Pela Copa do Brasil. Essa é uma notícia boa. Paulinho volta também diante desse clube aí. E é isso. Copa do Brasil, volta do Paulinho, Abel no banco. Allianz lotado. Time meio que reserva. Vamos dar descanso aí para os outros jogadores para o Campeonato Brasileiro, né? No final de semana. O Palmeiras ter descansado os jogadores. Precisamos manter a liderança. Se eu não me engano, o Palmeiras joga contra o Remo no final de semana. Eu só vou confirmar aqui com vocês, mas acredito que seja o Remo mesmo no final de semana. O Palmeiras tem a volta aí do Marlon Freitas, que cumpriu suspensão diante do Atlético Paranaense. E é isso, galera. Fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa o like. Fabão Palmeirense aqui na área. Se inscreva também lá no Central Palestra. Tem vários vídeos novos lá. Vão lá me ver lá a minha participação hoje. Bonitão como sempre. E brincadeiras à parte, fico por aqui. E avante palestra! Arrasca pênalti! Aí sim, agora eu gostei, hein? É nóis!